A partir de agora, passamos a apresentar o programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Olá, bom dia, tudo bem? Então, hoje, domingo 15 de março, nós da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis estamos aqui na Rádio Voz 107.7 para, a partir de agora, levar até você com muito prazer, com muito carinho, o nosso programa Cristo Vive, que é de jornalismo na Santa e Amada Igreja. Eu, Paulo Amparo, e o nosso diretor espiritual, pároco da paróquia São Pedro e São Paulo em Anápolis, capelão da nossa querida Faculdade Católica, o Padre Wellison Borges. Padre Wellison, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, Paulo, bom dia, nossos caros ouvintes, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que alegria, agora às 11h30 o dia já vai adiantado e mais forte ainda vai ficando a nossa fé com a graça de Deus. Está começando o nosso programa Cristo Vivo aqui na Rádio Voz Coração Imaculado e eu quero convidar vocês a parar um instantinho aí, vamos juntos levar o nosso pensamento para Deus e agradecer a Deus por essa semana que agora está começando. E vem comigo para a gente poder pedir as bênçãos do céu sobre a sua vida, da sua família. Fique ligado, porque a partir de agora, Cristo vive em mim, em você, através dessas ondas da rádio. Padre, por falar em Deus, o que a Santa e Amada Liturgia nos propõe para este domingo? Para esse domingo, a igreja celebra o 4º domingo da Quaresma. E o evangelho desse dia é do cego de nascença. A passagem mostra o encontro de Jesus com um homem que era cego desde o nascimento. E ao ser questionado sobre quem pecou, assim, para que ele nascesse cego, Jesus esclarece que a cegueira, nesse caso, não é fruto do pecado, mas é uma oportunidade, né, para que as obras de Deus se manifestem. O milagre, meus irmãos, Jesus ele cospe ali na terra, faz a lama e aplica nos olhos daquele cego e ordena que ele se lave ali na piscina de Siloé. Então aquele homem obedece, né, e passa a enxergar. Agora é interessante porque mostra como que Jesus é a luz do mundo, nos nossos corações, na nossa vida. E esse domingo ele é especial porque ele é conhecido também como Domingo da Alegria, onde o rigor da Quaresma ele é suavizado e até os padres aí, muitos usam, né, as vestes ali cor de rosa. Não vai estranhar, não é por causa que passou o Dia das Mulheres, não. É por causa justamente dessa suavidade das penitências. As penitências são suavizadas, você dá um respiro e continua, seguindo a caminhada. E isso mostra que a fé, meus irmãos, ela é isso, é um encontro com Jesus. A gente primeiro enxerga Jesus como homem e depois nós entendemos que ele é o Messias, é o Salvador, igual aquele cego de nascença. Deixemos também Jesus iluminar a nossa vida, a nossa alma com a sua palavra e assim chegarmos à conversão. Façamos uma boa Quaresma, tenhamos uma santa e abençoada Quaresma. É verdade, Padre, que maravilha. Padre, vamos falar um pouquinho agora com Frei Edgar. Ele vai partilhar um pouquinho das realidades, né, de comissário da Terra Santa aqui no Brasil e também, né, os primórdios ali, como surgiu hoje a paróquia caçulinha da nossa diocese, na verdade santuário, né, dedicado a Santo Expedito. Ele vai falar um pouquinho ali dos primórdios, como começou essas realidades. Frei Edgar, o senhor tá bom? Eu tô bom passado. Graças. Um prazer estar aqui com vocês. Graças a Deus. Frei Edgar, dispensa comentários. Quem teve a oportunidade de já receber o vídeo dos 50 anos da Fundação Frei João Batista Vogel, ele deu breves releases ali de tudo que ocorreu, cobertura do Papa, etc. Mas eu diria, Frei, que o senhor é um dos pioneiros no programa de evangelização nos meios de comunicação aqui em Anápolis. Vamos puxar a sardinha agora, programa Sintonia. Exatamente, nós começamos, Orisvaldo e eu, né, fomos muito incentivados pelo nosso querido Dom João, que está no céu, e deu essa abertura para que a gente começasse o programa, e assim a gente iniciou, teve uma repercussão muito boa, a gente ficou aí à frente desse programa há muitos anos, levando, né, as notícias da nossa diocese, levando também as notícias do Vaticano para as pessoas. Foi extraordinário, foi um comecinho, eu vi que cresceu muito e já estão em outras emissoras também, e isso é muito bom, é muito válido. E aquilo que a gente pensou continua até hoje, o mesmo modelo, a mesma ideia, né? Nunca um confronto com um grupo ou com outro, mas trazendo todos os grupos da diocese.
A diocese é como a igreja, é muito aberta, tem vários grupos diferentes, pensam diferentes, mas todos no mesmo propósito, que é a evangelização. E o Sintonia, desde quando nasceu, tem esse propósito de ter essa abertura para todos os grupos da diocese. É verdade, Frei. Até eu lembro, assim, né, uma partilha aqui com o ouvinte, o Paulo lá em casa obedecendo a esposa, dando a geral no banheiro e ouvindo Sintonia. Aí eu tinha o número do senhor, o seu irmão morava na mesma rua da minha casa. Mandei um zap, Frei, tem como ajudar aí no programa? Ele, vem, dá um pulinho aqui. E de lá para cá, Frei, já são 16 anos, graças a Deus, servindo a igreja, mas bem como o senhor falou, sempre nesses princípios da unidade, da obediência à igreja. Sem dúvida. Tem que ter. Nós temos que ser obediente à igreja, obediente ao bispo, né? Agora, aí à frente do Dom Valdemar, um abraço. E ele vai nos conduzir a esse programa também, mostrando a direção, né? E a direção é justamente juntando todos esses grupos. Então, nós entrevistamos todos os padres da nossa diocese, os diversos grupos, movimentos, serviços, organismos ligados à diocese, para que as pessoas possam saber que a igreja é grande, graças a Deus, né? E tem espaço para todas as pessoas. Então, não só os franciscanos, né? É para todas as pessoas. Então, acho que isso é muito válido. Frei, e eu até falava com o nosso ministro provincial, Frei Carlos Antônio, não tem como mensurar via ondas de rádio até onde chega a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, a Boa Nova. Sem dúvida. O que eu vejo é o rádio, ele tem uma força muito grande. E eu já trabalho em rádio há muitos anos, acredito demais no meio rádio, porque o rádio, ele mexe com a imaginação das pessoas. Então a pessoa, ela pensa como é que é aquele frei que está falando, como é que é aquela pessoa que está falando, né? Liga a voz com a pessoa, é muito interessante isso, ela cria uma imagem. E quando a gente vai falando de algum determinado tema, a pessoa também vai criando ali uma imagem sobre aquilo. Então o rádio é muito imaginativo e nesse sentido toca o coração das pessoas. E a catequese é formidável, você fazer uma catequese por rádio, né? Eu tenho desenvolvido vários trabalhos nesse sentido no nosso colégio, em Brasília, também levando o rádio para dentro das escolas, para dentro da sala de aula, assim como fiz em Anápolis também. Nós desenvolvemos um trabalho bonito aqui, junto à prefeitura naquela época, do rádio na escola, né, do rádio na sala de aula, e assim outros trabalhos que a gente vai desenvolvendo na questão de rádio. Mas o rádio, ele é um grande meio de evangelização. Estamos apresentando programa Cristo Vive. Frei, mais duas perguntas para o senhor. Eu sei que o tempo do senhor é meio escasso, mas falar o que da Fundação Frei João Batista Vogel? O senhor teve uma brilhante participação durante o documentário. Eu sei que é muito difícil, às vezes, em síntese, resumir toda essa realidade de Frei João Batista Vogel. Eu, particularmente, não tive o privilégio, mas fui batizado por Frei Silvestre. Eu também não o conheci pessoalmente, né? Ele morou até na minha cidade, minha família o conheceu, falava muito dele e tudo isso. Ele era muito dinâmico e sem dúvida tinha uma presença muito grande, então ele marcou muito a minha cidade, uma cidade pequena. Ele morou ali e depois, né, eu entrei para a ordem, ele já havia falecido, mas o seu legado ficou. E convivendo com isso, trabalhando na fundação que leva o seu nome, a gente tentou também pegar esse espírito do Frei João Batista para colocar em prática esse sentimento que ele tinha, que era algo do futuro, né? Então, quando ele começou a trabalhar no rádio e fazia bem, eu ouvi os programas dele, era interessantíssimo, que é o que a gente faz ainda até hoje, né? No sentido de evangelização. Ele tinha uma voz muito bonita, então tocava no coração das pessoas, ele tinha uma voz muito forte e assim, então isso ajudava também no rádio. E eu penso que quando eu assumi a fundação, eu queria realmente que esse espírito do Frei João Batista pudesse ser colocado em prática mais uma vez. E olhando para o futuro, né? Olhando para frente, olhando na dinâmica das coisas. Hoje o rádio também tem a sua própria dinâmica. Tantas outras coisas foram se juntando ao rádio, à internet, que nasceu depois. E assim a gente utiliza o rádio para tantas outras coisas. Então também ter esse olhar no futuro
e fazer bem feito o presente. Eu acho que isso é o legado que ele deixou para nós. Frei, o senhor ficou muitos anos em tantas cidades, tantas situações. Eu vou me reportar aqui em Anápolis. Mas depois de Anápolis, me parece que Terra Santa, Brasília, Goiânia, o senhor podia partilhar um pouquinho por onde a igreja pediu para o senhor servir, para o senhor colaborar com o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, é lógico, dentro da obediência dos franciscanos, do ministro provincial da época. Me apareceu essa oportunidade de trabalhar com a Terra Santa. Hoje eu sou comissário da Terra Santa aqui no Brasil. Desenvolvi um trabalho em todo o país, né, de aproximação das pessoas com a Terra Santa, e aí depois fui eleito presidente dos comissários da América Latina, e a gente tem feito esse trabalho ainda hoje, que eu exerço essa função. Nós estamos até esperando, logo deve chegar uma imagem de Nazaré, né, que é muito interessante, Nossa Senhora de Nazaré, que está percorrendo o mundo todo e vai chegar no nosso país, né? Era para ter chegado, mas houve um problema na Venezuela, que os voos ainda não retornaram, então a imagem estava lá, que foi a época que os Estados Unidos tomou conta ali da Venezuela, e aí não teve os voos, então a imagem está lá, presa nesse sentido, né? Não pode sair. Nós estamos esperando que melhore isso para que ela possa ir para a Bolívia e depois ela vem para o nosso país. Então a gente está bolando isso e vamos passar em Anápolis, se Deus quiser, vamos fazer uma visita bonita em Anápolis com essa imagem que a gente está organizando isso aí. Mas já morei em Goiânia, já morei em Catalão, foi muito bom, sempre Catalão é ótimo. E Brasília, que estou agora, já no meu 4º ano em Brasília, né? Ali junto aos ministérios, junto àquela arquidiocese de Brasília, trabalhando então ali. E sempre querendo retornar a Anápolis, né? Sempre querendo. Morei aqui muitos anos, trabalhei nas nossas 2 paróquias, tanto a São Francisco como a Santana. Então eu gostaria muito de voltar para Anápolis. Gente que faz a igreja. Frei, não tem como, ainda tem que fazer mais uma pergunta para o senhor, porque é inerente. Recentemente, no último dia 15 agora de fevereiro, tivemos a instituição, né, foi levada à paróquia Santo Expedito. Os franciscanos, fundação, né, a província do Santíssimo Nome de Jesus, Frei, gerou 8 paróquias para a diocese de Anápolis. Santo Antônio, né, que cessem as palavras e falem as obras. Que bem, que legado que os franciscanos proporcionaram para a diocese. E eu ainda abro aspas, igrejas totalmente prontas, edificadas, organizadas, com pastorais organizadas, tipo cabelo e barba e carro na garagem. Sem dúvida, né? E uma delas é a própria Santo Antônio, né? Que já foi nossa, né? E tudo isso. Mas Santo Expedito também eu fiz questão de estar aqui, né? Naquela oportunidade, porque foi uma paróquia que eu comecei, né? Na época era uma capela da nossa São Francisco, quando eu fui pároco na São Francisco. Então, quando eu fui pároco na São Francisco, aí a gente começou, né, ali na Santo Expedito, fez essa proposta de trocar o nome, a comunidade aceitou, e a gente trocou o nome da comunidade, que era um outro santo, para atual Santo Expedito. E Dom João, que era o bispo na época, aceitou também, com muito gosto. Fizemos uma boa reunião entre todo mundo, com a comunidade. Então foi algo assim bem ali com todos, né, que aceitou, justamente sonhando que um dia fosse ter um grande santuário. E a gente iniciou a obra, começamos a obra ali com o Sr. Tofique, que nos deu todo o projeto. E depois, então, a gente começou a construção, propriamente dita. Tínhamos ganhado o terreno já com o outro frei anterior. E aí a gente começou a construção da igreja, né? E aí depois vieram os outros três e terminaram. Então, só para contar assim um pouquinho que esta comunidade também nasceu comigo e eu fiquei muito feliz de vir e saber que está cheia, tantas pessoas, né? Alguns ainda daquela época, né? Porque quando eu era pároco, a gente rezava num lugarzinho pequenininho, era uma frutaria antigamente, e aí se transformou ali na capelinha, era aquela porta de descer, era uma frutaria mesmo, né? E aí a gente rezava a missa ali e tudo. E aí eu pedi o diácono Zezinho para poder ficar mais tempo ali, dedicar ao povo e tal, e ele fez isso com muito gosto. Então eu vi que ele está até hoje ali naquela comunidade, foi uma missão mesmo, né? Tem hora que Deus inspira a gente, e a gente convida as pessoas e a pessoa aceita a missão e faz. Então também isso é muito valioso. E eu fico feliz de Deus ter me utilizado naquela época
para fazer isto, né? E hoje está aí esse grande santuário de Santo Expedito. Frei Edgar, muito obrigado por partilhar tantas e belas notícias. Com certeza mataram os ouvintes aqui um pouquinho da saudade do senhor. Mas o senhor tá bom? Eu tô bom passado. Obrigado, um grande abraço. Abraço ao padre Wellison, né? Que eu conheço. Um grande abraço ao padre Wellison, aí à frente da nossa querida Sintonia, né? Nosso programa tão querido. E abraço a você, meu querido. Faz tempo que a gente não se via, né? Que bom. Fico feliz de ter também iniciado esse programa Sintonia. Paz e bem. Que legal, o nosso muito obrigado ao Frei Edgar. Padre, achei muito bonita a partilha dele de como começou, né, o santuário, que no último dia 15, né, de novembro, né, já tem um mês, né, já praticamente um mês de santuário, né, ali já foi instituída a paróquia, o santuário de Santo Expedito, partilhando as realidades, também comissário da Terra Santa aqui no Brasil, realidades bonitas que ele partilha com a gente. Muito bem, meus irmãos, que belo, né? Eu fico assim, Paulo, sempre pensando como que às vezes a gente lança uma semente, a gente pensa assim, mas semente que não é nada, é esse grãozinho de mostarda que eu tô jogando ali e que ele faz toda a diferença. Eu já vi tantos locais, como o Frei Edgar, que mostrou para nós como foi aquele começo, de uma forma simples, de uma forma humilde e modesta. E aí vem a graça de Deus, ele lança aquela sementinha, vem a graça de Deus. E às vezes, meus irmãos, a gente lança uma sementinha assim de mostarda, achando que é pequenininha, não é nada, e às vezes até a gente se engana, acha que o pé de mostarda vai ficar ali pequeno também, e vem Deus com a graça dele, e esse pé de mostarda se transforma aí num jacarandá. Se transforma num pé gigantesco aí de aroeira, uma coisa gigantesca e assim, forte na graça de Deus. Por quê? Porque a graça de Deus ela sempre é maior do que a gente imagina, supera as nossas expectativas. Como o Frei Edgar bem falou ali do seu trabalho. Então que bom, né? Que bênção. Hoje tantas pessoas podem saborear desses frutos, dessa belíssima árvore que ele plantou no jardim do Senhor, que é essa nossa paróquia, a caçulinha da nossa diocese. E já nasceu grande, Paulo, já nasceu santuário, né? É verdade, até padre, não sei se o senhor sabe, mas a nossa paróquia, né, do qual a igreja confia o senhor a administração dos trabalhos, ela começou na garagem do seu João Braga, ali perto da igreja. Os freis, né, que até então éramos capela do santuário de Santo Antônio, então os freis, vendo aquela necessidade na região, conversou com o seu João Braga era ministro lá, alguma situação assim, e ele ofereceu, padre, a garagem da sua casa. Ali foram as primeiras missas da então Capela de São Pedro de São Paulo. E hoje essa igreja que soma muito na evangelização da igreja da diocese. Paulo, eu sei sim, eu me lembro quando nós tivemos na nossa paróquia, né, quando celebramos a dedicação, nós fizemos diversos vídeos e num desses uma pessoa mencionava, falava desse senhor, eu não conhecia o senhor João Braga, né, mas mencionava, inclusive acho que tem até os parentes dele aqui ainda na nossa paróquia, mas mencionava como que era ali o início e os primórdios, que foi na simplicidade, mas com tanta fé das pessoas. Eu até ouvia também a dona Eunice falando, ela contava toda a história ali da paróquia para mim uma vez, e com tanta oração, tanto esforço, tanto amor de todo mundo, realmente você vê como que Deus ele faz uma sementinha virar ali, uma floresta de Deus. É verdade, os pais dela também são pioneiros aqui na paróquia e tantas situações, isso é muito bom. Agora vamos ouvir o vizinho aqui, né, falando da paróquia de São Pedro de São Paulo, aí no bairro Maracanã. Vamos atravessar a Matinha, atravessar a Universitária e chegar ali na paróquia São José Operário. Padre Rogério, ele é o pároco da paróquia São José Operário, também é o coordenador diocesano de pastorais e o chanceler da nossa cúria. Padre Rogério, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa, amigo. A Igreja em Anápolis. Bom dia, Padre Wellison, Paulo Amparo, caros ouvintes. Eu sou o Padre Rogério, eu sou o pároco da paróquia São José Operário em Anápolis e também chanceler da Cúria Diocesana e coordenador diocesano de pastoral. E nesse ano de 2026, nosso bispo diocesano, Dom Valdemar, nos agraciou, nos deu também uma nova forma de poder ver a nossa diocese
no seu contexto de pastoral e também de poder do munus do bispo em poder exercer a nossa diocese. Então ele criou os vicariatos episcopais e por também as foranias, que têm seu caráter, cada um na sua própria perspectiva. Isso não é uma novidade, eles parte daquilo que está escrito no próprio Código de Direito Canônico, em que nos dá o mundo sobre o pastoreio do bispo diocesano. Nossa diocese foi confiada a um bispo, que em comunhão com o Papa governa a nossa diocese. Ele é o bom pastor de toda a diocese de Anápolis. E cabe a ele pastorear do rebanho, poder conduzir-nos para o caminho do Senhor, nos dar a palavra do Senhor, a palavra de Deus, nós possamos assim então estar em comunhão mais perfeita com nosso Senhor Jesus Cristo. E ele é o pastor dessa diocese. A diocese é extensa e por sua vez também uma diocese de Anápolis é uma diocese muito dinâmica, com muitas atividades, com muita evangelização, com muitos encontros, com uma diversidade também de carismas, de dons, e que nessa dinâmica ela é confiada toda ao bispo diocesano. E o bispo diocesano, por ser ele humanamente, espiritualmente ele acompanha todos, mas humanamente ele precisa também de auxiliares. E para poder então ficar melhor, que a presença do bispo possa se estender a toda a diocese, ele dividiu a nossa diocese em vicariatos episcopais. Um vicariato é uma reunião de várias paróquias com o intuito de poder manter a presença de governo também do próprio bispo. Então o bispo ele é o pastor, ele que governa a diocese. E ele conta com um vigário geral que pode auxiliá-lo nessa missão ordinária, executiva também, das normas da igreja e também das orientações que a diocese passa. E ele também pode contar com vigários episcopais, que tem a missão de poder também estar presente, representar o bispo. O vigário significa aquele que faz a vez. Então, existe aqueles que serão os vigários episcopais, que farão a vez do bispo, para poder então estar mais próximo da nossa comunidade. O bispo sempre poderá e sempre está assim disposto a estar junto com os fiéis, com os leigos, com os padres e tudo, mas devido à grandeza também, a proporção da nossa diocese, ele não consegue estar ao mesmo tempo em todos os lugares. Por isso que essa colaboração que ele vai encontrar de ter os seus chamados vigários episcopais, que vai ter essa missão de poder representar o bispo. Às vezes pode ser que não seja possível o bispo chegar para poder conferir o sacramento da crisma, então o vigário episcopal poderá realizá-lo, ou mesmo o vigário episcopal poderá também conceder uma graça, ou mesmo uma dispensa, uma licença a sacramentos do matrimônio, e também poder representar o bispo em alguns eventos, sejam tanto eclesiais, sejam também eventos sociais, na sociedade. Então tudo será essa missão. Então o vicariato são 4 grandes regiões, que nós temos que falar assim, e que tem essa missão de poder ser de governo mais, de poder então tocar a presença do bispo. Então nós temos agora na diocese 4 vicariatos episcopais. O primeiro é o vicariato Anápolis Sul, que pega a região sul de Anápolis. Depois o vicariato Anápolis Norte, que pega a região norte da cidade. Ainda o vicariato Leste, da região de Abadiânia, de Alexânia, Cocalzinho, Corumbá, Prenópolis, Vila Propício. E o vicariato Oeste. E nós temos então a região de Jaraguá, de Namolândia, Nerópolis, Nova Veneza, Ouro Verde, Petrolina e Santa Rosa de Goiás. Então agora nós temos nossa diocese 4 vicariatos, dividido em vicariato Anápolis Sul, vicariato Anápolis Norte, vicariato Leste, vicariato Oeste. Cada um desses terá um vigário episcopal, que é um sacerdote que será responsável, que vai assumir esse ofício para poder colaborar com o bispo no governo da diocese. Então nós temos esse modo de poder então o bispo poder confiar em sacerdotes. Dom Valdemar já escolheu aqueles que ele vai então confiar essa missão de poder ser os seus vigários episcopais. No vicariato Anápolis Sul ficou o Frei Messias, pároco da paróquia São Sebastião. No vicariato Anápolis Norte, vigário episcopal
será o padre William Delfino, da paróquia Santa Teresa de Jesus. Depois, o vicariato leste terá como vigário episcopal o padre Augusto, que é o pároco da paróquia Nossa Senhora do Rosário de Perinópolis. E o vicariato oeste terá como seu vigário episcopal o padre Fábio Barbosa, que é o pároco da paróquia Nossa Senhora da Penha, em Jaraguá. Dessa forma, constituem esses 4 vigários episcopais, com seus 4 vicariatos, irá auxiliar o bispo no governo da nossa diocese. É um grande bem, uma grande iniciativa também do bispo, que conta com a colaboração também dos sacerdotes para que o seu munus episcopal possa chegar a todos os fiéis, seja na sede da diocese em Anápolis, seja também nas cidades que pertencem também à diocese de Anápolis. Então nós temos esse grande instrumento de evangelização até, de proximidade, da presença do bispo também, que possa nos ajudar assim a realizar essa forma. Então nós vamos agora tratar, sempre falar mais sobre os vicariatos. Então não existe mais aquelas regiões pastorais que nós chamávamos antes, agora são vicariatos que têm uma disposição maior. E esses vicariatos vão ser divididos em foranias, que nós vamos também explicar para poder entender. Mas a princípio agora essa compreensão. Nós temos agora na diocese os vicariatos episcopais, sul, norte, oeste e leste, na missão de poder levar e conduzir a nossa diocese sobre o pastoreio do nosso bispo diocesano, Dom Valdemar. Muito bem, estamos ouvindo o Padre Rogério aqui no nosso programa Cristo Vive, aqui na Rádio Voz. Vamos ouvir agora a segunda parte com o Padre Rogério, partilhando, Na primeira ele partilhou a realidade do vicariato, e agora vamos ouvir a parte no que se diz respeito às foranias. Ouçamos o Padre Rogério. Caro Padre Edson, caro Paulo Amparo, queridos ouvintes, essa nossa diocese agora está dividida em vicariatos, que tem os seus vigários, que fazem as vezes do bispo, para poder então ajudar no governo da diocese. Também, nosso bispo diocesano Dom Valdemar buscou dividir os vicariatos em chamadas foranias, que seriam, podemos falar, regiões pastorais. São uma união entre várias paróquias de uma região, que dá o nome de forania, e essas paróquias têm sua dinâmica mais de pastoreio, de pastoral, tratam de coisas mais pastorais que podem ser realizadas em conjunto. Então tem essa missão de estar as paróquias vizinhas, ter uma boa vizinhança entre as paróquias, formando agora uma forania. Nós temos agora uma divisão em 9 foranias na diocese de Anápolis. Essa forania começa dividida em 6 ou 5 ou mais paróquias, para que então pudesse então ser assim, a forma mais próxima das paróquias. Vamos dizer aqui as divisões já, que nós possamos ter esse conhecimento da divisão da diocese, do seu vicariato, por sua vez, em suas foranias. Nós temos o vicariato Anápolis Sul, que tem a forania, então dentro do vicariato que é maior, dentro dessa forania nós temos, dentro desse vicariato nós temos 3 foranias. A primeira forania, número 1, engloba as paróquias: Paróquia Catedral do Senhor Bom Jesus, da Lapa, Paróquia Nossa Senhora da Badia, Paróquia São Joaquim, Paróquia São Judas Tadeu, Paróquia São Sebastião e Campo Limpo de Goiás, na Paróquia Santa Terezinha, forma forania 1. A forania 2, formada pela Paróquia Nossa Senhora das Graças, Paróquia Nossa Senhora Rosa Mística, Paróquia Sagrada Família, Paróquia Sagrado Coração de Jesus e Paróquia São Pedro Apóstolo, depois junto com Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Goianápolis e Paróquia Santa Teresa de Jesus de Teresópolis de Goiás. Dentro do vicariato ainda sul, nós temos a forania 3, Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, Paróquia Nossa Senhora do Carmo, Paróquia Santana, Paróquia Santo Expedito, Paróquia São Francisco de Assis, Paróquia São João Batista e Paróquia São João Evangelista, Paróquia São Mateus. Então nós temos 3 foranias dentro do vicariato Anápolis Sul, que são constituídas essas paróquias em conjunto. O vicariato Anápolis Norte ficou com 2 divisões de foranias. A forania 4 ficou a paróquia Santa Clara, a paróquia Santa Teresa de Jesus, paróquia Santo Antônio, paróquia Santo Antônio de Santana Galvão, paróquia São Cristóvão, paróquia São José Operário, paróquia São Pedro de São Paulo.
Dentro da Vicariato Nápoles Norte, Forania 5, a Paróquia Divino Pai Eterno, Paróquia dos Bom Pastor, Paróquia Nossa Senhora de Aparecida, Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Paróquia Santa Rita de Cássia, Paróquia Santíssima Trindade, Paróquia São Sebastião de Interlândia, Paróquia Nossa Senhora da Abadia de Sousânia. Então, nós temos essas 5 foranias dentro da cidade de Anápolis, dividido nos 2 vicariatos. Vicariato Leste ficaram as foranias 6 e 7. Forania 6 é composta por Paróquia Nossa Senhora da Abadia de Abadiânia Velha, Paróquia São Pedro e São Paulo de Abadiânia, Paróquia Imaculado Coração de Maria de Adexane e Paróquia Santo Antônio de Olhos d'Água. A Forania 7 será constituída pela Paróquia Nossa Senhora do Livramento de Girassol, Paróquia Santo Antônio de Cocalzinho de Goiás, Região Pastoral Nossa Senhora de Fátima de Edilândia, Paróquia Nossa Senhora da Penha de França de Corumbá de Goiás, Paróquia Imaculado Coração de Maria São Judas Tadeu de Anápolis, Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Perinópolis e Paróquia Santa Bárbara de Perinópolis, além da Paróquia Santo Antônio de Padua na Vila Propício. Essa é a forania número 7. Dentro do Vicariato Oeste, nós temos mais 2 foranias. Forania 8, Paróquia Nossa Senhora da Penha, Paróquia São José e Paróquia Santa Edviges de Jaraguá, Paróquia São Francisco de Assis, da cidade de São Francisco de Goiás, Paróquia Bom Jesus de Jesúpolis, forma a Forania 8. E a Forania 9, formada pela Paróquia Santo Antônio da Molândia, Paróquia Imaculado Coração de Maria e Paróquia São Benedito de Nerópolis, Paróquia Nossa Senhora do Carmo de Nova Veneza, Paróquia São Sebastião de Ouro Verde de Goiás, Paróquia Santa Maria Eterna, Petrolina de Goiás e Paróquia Nossa Senhora da Abadia Santa Rosa de Goiás. Então nós temos essa formação dessas 9 foranias, que são essa reunião de paróquias pela sua vizinhança, para que então possam atuar de forma pastoral. O significado dele é uma presença também do bispo, ele é realmente, né, o pastor da diocese, e poder também conduzir de forma do pastoreio da diocese, temos essa divisão, desse modo, né, poder então as foranias estarem mais próximas, poder ajudar na evangelização, na animação pastoral, na animação bíblica, que deve acontecer na nossa diocese. Para poder organizar essas foranias, será eleito um padre da região, ou da forania, aliás, que deverá ser então o chamado vigário forâneo. Então, o vigário, por sua vez, também tem a missão de fazer as vezes do bispo naquela forania. Então, as paróquias têm o seu pároco e naquela forania terá um padre que seja responsável por então conduzir o pastoreio, ser aquele que vai também animar na região a pastoral, tem a faculdade de poder ajudar também, seja promovendo atividade pastoral, mesmo a cuidar do clero, dos padres, diáconos também que vivem na região, assegurar que as funções religiosas sejam celebradas segundo as prescrições da liturgia sagrada, né, que ele possa também ser aquele que vai incentivando a região, na forania, para que então possa realizar essa missão. Nós temos essa divisão, a finalidade dessa pastoral é para que possamos assim ter uma melhor configuração de governo, também uma coordenação de pastoral mais próxima. A ideia é a nossa evangelização chegar mais ainda aos fiéis da nossa diocese, que nossa diocese é muito grande. Então nós temos que fortalecer dessa forma a comunhão presbiteral, comunhão entre os padres, para assegurar maior proximidade do governo episcopal, mais proximidade do bispo, com seus vigários episcopais, promover a formação permanente do clero, das lideranças da nossa diocese, os leigos, favorecer a unidade pastoral, respeitar a identidade de cada paróquia também, que tem sua própria característica, e tornar mais eficaz o planejamento e a execução da ação evangelizadora na nossa diocese. Então, essa é a apresentação que Dom Valdemar nos traz dessa nova configuração para qualificar ainda melhor a nossa evangelização. Nossa diocese é uma diocese muito dinâmica, com muitas atividades pastorais, de evangelização, com vários movimentos, grupos, e para poder então ter essa presença melhor ainda do bispo diocesano e também poder conduzir seu pastoreio de forma como se pede dele, da igreja, confiou a ele essa missão de pastoreio. Nós temos divisão da nossa diocese agora em vicariatos episcopais e foranias, que são realidades pastorais. O que nós vamos agora sempre envolver, essas atividades iremos realizar agora
na nossa diocese também temos atividades assim por foranias. Então, encontros que possam acontecer. Um exemplo, às vezes pode ter um encontro de catequistas, será realizado por forania. Vamos fazer um evento diocesano, envolve temos muitos catequistas na diocese, temos um local para poder fazer um encontro diocesano para que possa ter toda a presença dos catequistas, seria muito grande, ter um lugar bem maior, para que possa assim auxiliar, ser assim mais próximo, poder também mais pessoas participarem desses encontros de formação até. Então será feito por foranias. Então toda paróquia tem catequese, que é algo primordial da evangelização numa paróquia. E por isso fazer uma formação, uma reunião por forania. Todos os coordenadores, os catequistas daquela forania 4, 5, 6, então eles podem se reunir, são mais próximos das suas casas, paróquias, então escolhe uma paróquia, sede, e tem então essa proximidade. Às vezes pode ser que nem toda paróquia possa ter um movimento, e aí eles precisam se reunir às vezes por vicariatos, né? Por exemplo, nós podemos dizer sobre a Legião de Maria, então ela tem várias paróquias, mas não todas as paróquias da diocese, pode ser também não tenha todas foranias. Então, às vezes precisa reunir-se em torno de um vicariato, que é uma região um pouco maior, que nós dizemos vicariato sul, ou norte, oeste ou leste. E às vezes tem poucos movimentos da diocese, e faz um evento diocesano que envolve então todos os vicariatos que não tem todas as paróquias aquele movimento. Então um exemplo da gente notar essa divisão. Para quê? Para que possamos ter essa proximidade melhor com todos e assim realizar essa missão de pastoreio da diocese. Com esses vigários episcopais, com esses vigários forâneos, nós também agora temos um conselho diocesano de pastoral, que esses vigários da forâneos vão ter essa missão de poder ajudar também nas atividades pastorais da nossa diocese. Então nós vemos para nós uma novidade, mas algo que já existe há bastante tempo. A nossa diocese também já tinha essa atividade, embora fizesse com outros nomes, mas é a mesma atividade pastoreio da diocese, do bispo. Então nós temos essa nova chamada, ou mesmo nova organização, um modo melhor a gente poder então ainda conhecer e assim ajudar na evangelização. Eu espero que tenham conhecido. A gente vai sempre estar agora falando sobre vicariatos e foranias, e rezemos pelo nosso bispo Dom Valdemar, para que ele no seu pastoreio possa conduzir a nossa diocese, e rezemos pelos vigários episcopais que receberam essa missão, os vigários forâneos, para que também, segundo a vontade de Deus, possam cumprir essa missão e assim levar mais almas ao encontro do Senhor, também a salvação de todas as almas, pelo bem de Deus, pela glória de Deus e pela salvação das almas. Muito bem, o nosso muito obrigado ao Padre Rogério. Padre Wellison Borges, ele foi muito didático, muito assim, falou com as palavras certas para os momentos certos, né, enaltecendo que a gente tem que fortalecer o clero, os leigos, o senhor bispo no seu pastoreio, e é lógico, tudo isso está dentro do direito canônico. Nosso bispo não está inventando a roda, ele quer uma melhor ainda aproveitamento, evangelização dos fiéis, dessa porção do povo de Deus aqui na Diocese de Anápolis. Muito bem, Paulo, nossos irmãos ouvintes, eu não sei se você já ouviu falar dessa nova divisão dentro da Diocese de Anápolis. Na verdade, não é uma divisão nova, mas são colocando os termos novos que adaptam melhor a realidade do direito canônico. Em outras palavras, basicamente, o bispo traz para nós agora essa divisão da diocese em vicariato, né? Que antes a gente chamava, qual era o termo? Chamava regiões. Então as 4 regiões agora são os 4 vicariatos dentro da diocese de Anápolis. Muito bem, e isso vai facilitar e ajudar também, porque eu acho interessante assim, que cada vicariato agora tem um padre, que eu acho que vocês vão conhecer, hoje já conhecem, né, como ele mencionou os 4 padres aqui, são os vigários episcopais. Esses quatro padres estarão ajudando de uma forma direta o nosso bispo, levando para eles então as questões das paróquias e poder acelerar, fazer a coisa ficar ligeira, veloz,
para resolver ali os problemas quando surgem. Muito bem, então nós temos os vicariatos, né? Então nós queremos deixar aqui o nosso abraço, antes de tudo, Paulo, aos nossos vigários episcopais, né, da nossa região, dos nossos vicariatos, o Padre William, o Frei Messias, o Padre Fá Barbosa e o Padre Augusto. Muito obrigado aí pela ajuda de vocês e a colaboração que eles dão para com a nossa diocese e o nosso bispo. E depois, como o Padre Rogério nos mencionou, né, agradecemos imensamente aí pela palavra dele, que realmente é um tema que se a gente não entender bem, se torna complicado. Mas como ele falou muito claramente, depois nós temos ainda, depois dos vicariatos, que são as antigas regiões, cada um desses vicariatos eles são divididos em foranias, que são os grupos de paróquias. E esses grupos de paróquia, mais ou menos assim, são 2 por cada vicariato. Só o primeiro vicariato norte que ele tem uma divisão de 3 foranias. Então, essas divisões que vão dar ao todo 9 foranias, cada um vai ter um vigário, ou seja, um padre, para estar ajudando esse grupo de paróquia. E assim as questões são levadas com mais velocidade. Por exemplo, questões que antes às vezes poderiam demorar um pouco mais, agora com a ajuda desses vigários forâneos, eles já vão resolvendo ali e levando para o bispo aquilo que é mais importante e que precisa da assinatura, né, do bispo. Vou dar um exemplo bem claro para vocês como é importante essas foranias. Vejamos, antigamente você tem aí uma reunião, por exemplo, do Apostolado da Oração, que é um movimento muito grande e na nossa diocese, nos mais antigos também. Eles têm muitas pessoas, muitos membros, e é muito difícil. Eu quando eu estava na época, antes de eu ir estudar, eu era o presidente, o diretor espiritual deles. A gente não achava lugar para colocar tantas senhoras de idade, tantas pessoas, tantos jovens que tem o movimento. Então assim, nós já fomos parar até ali na saída para Goiânia, naquele espaço lá, o centro de convenções, isso agora com o padre Renan. Quando era o diretor espiritual, porque não comporta, as paróquias não estão comportando mais a quantidade de pessoas membros. Então o que você faz? Pode aproveitar essas foranias, você pode dividir por foranias ou por vicariato, você divide o movimento de acordo com os vicariatos e aí comporta todo mundo, faz várias reuniões ali ao mesmo tempo, ou por exemplo, com reuniões para ministros, também é uma quantidade enorme. Então você pode fazer as reuniões por foranias. Então é coisas práticas mesmo. É assim que nós podemos entender essas foranias e os vicariatos. Vamos rezar, né, para que possamos, com a graça de Deus, evangelizar ainda mais as pessoas. É verdade. Padre Rogério, aproveitando ainda a presença do senhor aqui, nós gostaríamos que o senhor partilhasse um pouquinho também sobre essa realidade que a diocese já está vivenciando, se não me falha a memória, desde o ano passado, a questão da iniciação à vida cristã, amigo. Tempo de catequese. Padre Wellison, Paulo Amparo, caro ouvinte, continuamos com nossas atividades pastorais da diocese. Nós temos um Conselho Diocesano de Pastoral que auxilia o bispo nessa condução da nossa diocese da sua parte de pastoral, de pastoreio, de poder conduzir todo o povo de Deus ao encontro do nosso Senhor Jesus Cristo, o bom pastor, e conduz também, e nós somos chamados a ouvir essa voz desse bom pastor. A Diocese de Anápolis continua desenvolvendo as suas atividades pastorais. Nós estamos com esse ano com um plano diocesano de pastoral sobre iniciação à vida cristã. Já temos iniciado essas atividades durante esse ano. Começamos com a primeira etapa, chamada de formação dos evangelizadores, para que eles possam assim dar início à catequese de jovens e adultos, ou, como nós chamamos agora, iniciação à vida cristã. Nós precisamos levar aos jovens e também aos adultos que sejam iniciados na nossa fé católica. Não basta simplesmente fazer uma forma de conhecimento, pouco mais. Vamos, não só conhecer, e é o fundamento, ninguém ama aquilo que não conhece, mas é preciso ampliar um pouco mais nossa experiência, ou fazer que as pessoas façam maior experiência com o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso existe a iniciação à vida cristã. Queremos falar assim uma novidade para nós, mas é o mesmo sentido da catequese, só que um pouco mais de proximidade, acompanhamento, tem por suas etapas. Uma etapa, isso de catequese para jovens e adultos. Um pré-catecumenato, ou seja, esse
encontro mais pessoal com Cristo, depois um tempo de catecumenado, conhecimento da fé, o entendimento das coisas. Depois nós temos o tempo da iluminação, da purificação, que acontece principalmente na quaresma. E por fim, receber os sacramentos, ser batizado, receber a Eucaristia, ser crismado, e ver o tempo da mistagogia, um tempo de aprofundar ainda mais aquilo que recebeu. Para poder seguir esse caminho, isso precisa ser iniciado, não basta ir lá receber os sacramentos, esse não é a melhor forma. A melhor forma é a gente poder ser iniciado, a pessoa aprender a viver como cristão, e isso precisa de tempo, precisa também de acompanhamento, e aí a igreja busca, né, realizar dessa forma. Por isso nós temos esse projeto diocesano de iniciação à vida cristã, que as paróquias já têm começado algumas outras não estão se organizando, mas muitas já temos essa iniciativa, nós buscamos aqueles que são receber o sacramento, são os jovens, que também, ou os adultos que estão nessa fase ainda de poder preparar, eles estão desenvolvendo também esse chamado pré-catecumenato, momento, né, de iniciar. Nós vamos realizar também esse Conselho Diocesano de Pastoral, onde busca também mais conhecimento sobre esse modo de poder então conduzir os fiéis à iniciação à vida cristã. Então nós temos essas formações, estão sendo contínuas. A Assembleia Diocesana no ano passado, novembro, com essa temática. O Conselho Diocesano de Pastoral desse ano também é a mesma temática, e iremos apresentar ainda esse ano, esperamos, esse plano diocesano de iniciação à vida cristã para jovens e adultos, de tal forma que estará tudo explicado como deve ser realizado. Nós já estamos aplicando, estamos fazendo com calma, passo a passo. Começamos agora, temos os primeiros passos, a fase do pré-catecumenato que estão começando, então nós estamos caminhando para esse sentido e iremos realizar de forma especial durante esse ano essa atividade de iniciação à vida cristã. Então queremos contar também com a ajuda de todos, nós, principalmente nossa comunidade paroquial, ela possa ter essa dinâmica de poder acolher os novos fiéis, de poder saber realmente como conduzi-los, iniciá-los à fé cristã. Então a iniciação à vida cristã continua ainda nosso desenvolvimento pastoral, e a diocese caminha com passos largos já para essa implantação de forma também completa, iniciação à vida cristã no nosso meio. Então continue sempre acompanhando a sua paróquia, você também vai estar sempre escutando sobre isso, sobre iniciação à vida cristã, que nós temos praticado no nosso meio. Muito bem, o nosso muito obrigado ao Padre Rogério, coordenador aqui, pároco da paróquia de São José Operário, coordenador diocesano de pastorais e também o chanceler da nossa cúria, partilhando também essas realidades. Só notícias boas, maravilhosas, Padre Wellington, que o Padre Rogério traz aqui para os amigos ouvintes aqui da Rádio Voz. Agora, por exemplo, essa realidade da iniciação à vida cristã. Muito bem, Paulo, e obrigado, Padre Rogério, imensamente aí pelas palavras, por esse momento de compartilhar conosco essas informações que o Padre Rogério, Paulo Amparo e irmãos, ele está muito por dentro, como ele é o nosso padre representante das pastorais, né? Ele que colabora diretamente com as pastorais. Ele nos explica sobre esse projeto de iniciação da vida cristã. E é basicamente isso, né? A gente poder realmente ter uma catequese melhor. Porque até então, às vezes, meus irmãos, tem gente que às vezes chega em nós, nas paróquias, eles querem às vezes ser batizado ou receber um sacramento, eles querem fazer um supletivo, quer fazer uma coisa ali, um mobral, quer fazer uma coisa rápida. Os jovens não vão entender esse termo não, mas nós mais velhos entendemos, Paulo. Quer fazer uma coisa veloz, vai lá, faz um curso ali de um final de semana e já vai receber o sacramento. Então não é assim, você não vai colocar realmente na sua vida tudo aquilo que o sacramento ele te dá. E você não vai fazer um encontro pessoal com Cristo. Não é só você ir lá preencher o currículo, você ir lá fazer a prova, passar, e aí você já recebe o sacramento. Não, isso é aquilo ali, meus irmãos. Os sacramentos não são assim, não é um concurso que você passa. O sacramento da igreja, eles realmente é a resposta, é o significado do seu encontro com Jesus. Aí depois que você cria esse laço, esse vínculo, faz igual o cego hoje do evangelho, né? Você vai até Jesus. Ele primeiro, o que Jesus fez? Abriu os olhos do cego e ensinou para ele. O que significa abrir os olhos? Ensinar as pessoas, fazer as pessoas enxergar a realidade. Depois que ele vai verdadeiramente seguir a Jesus, depois que ele vai evangelizar. Como é que ele evangeliza? Eu acho que no evangelho desse dia, basicamente ele evangelizou mostrando para os mestres da lei o motivo da cura dele, quem tinha curado. Muito bem, então o projeto de iniciação à vida cristã é isso.
nós vamos precisar muito da ajuda de vocês. Porque como a gente não vai fazer ele tão rápido, vai ser 1 ano e meio. 1 ano e meio que vai ser um tempo muito bom para a formação. Então acabou esse negócio de fazer os encontros para a catequese de uma forma veloz. Então agora em 1 ano e meio você prepara tudo e aí vamos precisar da ajuda dos catequistas, dos evangelizadores, dos padrinhos e madrinhas que vão levar essas pessoas para encontrar cada vez mais e dar testemunho da sua fé, para quem assim encontra em Jesus. Muito bem, meus irmãos, muito obrigado, Padre Rogério. Vamos, se Deus quiser, conseguir, né? Vai caminhando assim, de uma forma gradual, aos poucos, até a gente conseguir, né? Com certeza, todas as paróquias vão se adaptar ao projeto de iniciação à vida cristã. Até, padre, o senhor falando aqui, eu entendia nas entrelinhas das falas do senhor. Eu vou resumir, padre, vai ser um maior amor, um maior respeito e ver a beleza, a realeza dos sacramentos da igreja, padre. É isso mesmo, é a pessoa aprender a valorizar, porque às vezes, Paulo, a pessoa faz ali a catequese de uma forma rápida, e se você fizer de uma forma rápida, infelizmente assim, às vezes acontece o quê? Que alguma pessoa já não vai em todas as aulas, então não vai aproveitando como deve, aproveitar todas as verdades de fé, e não é só estudar, é viver a celebração, viver o mistério da fé. Você vive ele na liturgia, você vive ele na sua vida e você vive ele também pelos seus estudos. Então tudo isso, como você falou, é a gente realmente ter amor pela graça de Deus e você está sendo iniciado dessa forma, caminhando como discípulo até encontrar o Senhor. Até a gente imagina o tempo de formação de um sacerdote, né? Então, por aí já dá para se ter uma noção. Mas, padre, estamos querendo ir para o finalzinho do programa. Quais são os avisos que o senhor tem? Qual a reflexão que o senhor tem também? E, por final, a gente pede também a bênção do senhor. Muito bem, meus irmãos e nossos ouvintes aqui na nossa rádio. Alguns avisos importantes. O padre Leonardo, lá da paróquia Nossa Senhora Aparecida, ele está convidando as pessoas para uma festa em honra a São José, na Capela São José, no Itamaraty, que acontecerá no dia 13 ao dia 21 de março. Então, está acontecendo, na verdade, né? Então, nós já estaremos, iniciaram já essa festa, e eles convidam vocês para estar junto deles. Depois, nós vamos ter também o nosso terço cantado da nossa paróquia, São Pedro de São Paulo, lá no Centro de Exposição Agropecuária. E os festeiros, juntamente com a família Moreira, convidam todos vocês para participar no dia 21 de março, às 19 horas, do terço cantado. Tem barraquinha, tem comida típica, tem quermesse, tem tudo isso que as pessoas gostam demais aqui na nossa cidade. Então venha também, você é o nosso convidado para no dia 21 de março, às 19 horas, terço cantado no Centro de Exposição Agropecuária. Mensagem final para todos vocês, nosso resuminho do Evangelho é: deixe Jesus curar a sua cegueira. A gente às vezes é cego pelo desânimo, medo, tem tanta coisa que faz a gente ficar cego, então deixe Jesus curar essa cegueira sua. E qual é a cegueira que te impede de ver a mão de Deus na sua vida? Pense nisso, faça uma boa quaresma e agora recebamos a bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, Espírito Santo. Amém. Programa Cristo Vive, um programa da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis. Com as graças de Deus, voltaremos no próximo domingo. E Ave Maria! Você ouviu o programa Cristo Vive, o jornalismo na Santa Igreja.